Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem? Vamos começar a oficina. Para quem está acompanhando remotamente, olá, fiquem à vontade, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram fazer alguma colocação, vocês podem colocar aí a dúvida de vocês no chat ou levantar a mãozinha. E aí, Tiago está aqui na sala comigo, ele me sinaliza e a gente dá a palavra para vocês, ok? E para quem está aqui, boa tarde, novamente. Então, meu nome é Patrícia Por Deus, eu sou revisora de texto Braille do Núcleo de Acessibilidade. Sou lotada no Núcleo de Acessibilidade e trabalho no Laboratório de Acessibilidade, que fica aqui na Biblioteca Central, fazendo as adaptações para os nossos alunos com deficiência visual. E aí, hoje, vim falar com vocês um pouco sobre a produção de documentos acadêmicos acessíveis. Então, para começar, né, a gente precisa ter em mente que a ciência ela precisa sair desses muros da academia, né? É interessante que a gente consiga alcançar um número cada vez maior de pessoas. E aí, alcançar esse número cada vez maior de pessoas inclui também as pessoas com deficiência, que muitas vezes não conseguem ter acesso, para além das outras barreiras, né, que a produção acadêmica em si já tem, ainda esbarram na questão da acessibilidade. Então, eu hoje vim falar com vocês um pouco sobre como a gente pode tornar esses documentos acadêmicos mais acessíveis, sempre entendendo, né, que em algumas publicações, como, por exemplo, quando a gente vai submeter para uma revista, tem regras específicas que muitas vezes não dependem da gente fazer essas adequações, mas, quando possível, ou estando vocês, né, em um papel de editor, de corpo que compõe aquela revista, pensar também nesses parâmetros para produzir esses documentos mais acessíveis. Então, antes de falar dos documentos em si, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre quem é essa pessoa com deficiência, que muitas vezes esteve fora da academia, fora dessas discussões que a gente tem aqui, e agora está começando a ingressar, né? Agora que eu falo de algumas décadas. Então, por muitos anos, as pessoas com deficiência eram vistas como, desde um ponto de vista médico. Então, se tem um corpo considerado corpo padrão, que é o corpo que precisa ser seguido, o representante da, bem entre aspas, normalidade, e todos aqueles que desviam daquele parâmetro de normalidade, né, são considerados à margem. E as pessoas com deficiência eram consideradas sempre assim, principalmente dentro de um ponto de vista médico. Então, sempre era visto aquele corpo, aquela pessoa, como aquela pessoa que falta alguma coisa. Falta a visão, falta a audição, falta um sentido, falta alguma questão relacionada ao pensamento, ao físico, sempre aquela pessoa que falta alguma coisa e precisa algo para ser corrigido. E na década de 2000, né, no ano 2000, nos anos 2000, se começou a intensificar a discussão para se quebrar esses paradigmas e para se trazer um conceito de pessoa com deficiência não dentro desse ponto de vista médico, de comparação com o padrão de normalidade, mas considerando a interação social dessa pessoa com o meio. Então, desde 2006, né, houve uma reunião, a ONU promoveu uma reunião com vários países que foram discutir sobre os direitos das pessoas com deficiência. E dessa reunião saiu um documento que é chamado Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E aí, essa convenção, além de trazer uma série de direitos, né, ela traz essa nova concepção de pessoa com deficiência, que é considerada a concepção, o conceito biopsicossocial, que entende essa pessoa dentro do contexto onde ela está inserida, interação com o meio. Então, o conceito atual de deficiência é que pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. E aí eu negritei, né, em interação com as diversas barreiras, porque se desloca, né, essa obstrução da participação plena e efetiva deixa de ser culpa, digamos assim, da deficiência e passa a ser culpa do meio que impõe essas barreiras, quando impostas. E aí, o que é a acessibilidade? Então, o que é que vocês entendem como por acessibilidade? Calma, viu, gente? Uma pessoa de cada vez respondendo. O que é que vocês entendem como acessibilidade? Eu entendo como você tirar as barreiras para as pessoas com deficiência, né? Você ter um acesso de uma rampa para a pessoa entrar no hospital, até na sua casa. Você dá acessibilidade para ela. Um ônibus, que hoje tem acessibilidade antes não tinha, né? As pessoas com deficiência têm muita dificuldade de pegar um ônibus e também até dentro da própria Legal. casa você não tinha, né? Uma acessibilidade como hoje. A banheiro, né, Como é que teu era uma nome? dificuldade. Jaqueline? Então, Júlio César está dizendo aqui que acessibilidade é garantir o acesso às pessoas, Uhum, né? E aí entender essas uhum, mudanças que precisam ser feitas. Então, ele deu o exemplo da rampa, né? Espaços que tinham a calçada sem a rampa, tinha só o obstáculo, e aí depois se começou a pensar em inserir as rampas. Em lugares que não tinham o piso tátil para a pessoa cega conseguir identificar com a bengala, e aí inserir esse piso tátil, né? E em questão de meios digitais também. Ok. Mais alguma sugestão? Oi? Jaqueline, tá? Ela chegou a falar em áudio, mas eu acho que não apareceu. Ah, não abriu aqui para mim. Pode repetir, Jaqueline, por favor? Deixa eu ver. Só um momentinho para a gente ver se a caixa aqui está ligada, porque eu não escutei. Tá? Em tese apertar, né? habilitar alguma coisa aí, não, né? Não, aqui o som tá ligado. O alto-falante está ligado. A saída de áudio, eu não sei se aqui. aí o som. Eu acho que não é alto-falante, não? Esse é o projetor. A Jaqueline fala. Jaqueline, Oi. tenta... Ah, pronto, agora. Então pode falar. Foi que eu falei que a acessibilidade, né, é quando você dá condições à pessoa de estar na sua casa, ir a um banheiro e você conseguir tomar um banho, usar, né, o vaso sanitário, você conseguir sair para o seu quarto, ir para uma cozinha adaptada, para você conseguir fazer, você ter um pouco de autonomia, né? Acessibilidade é dar autonomia àquela pessoa que dizem aí, né, ser incapaz de fazer algo. Eu acho que ninguém é incapaz de fazer algo se você dá acessibilidade a ela, né? Uma rampa e para entrar no hospital, um acesso a um ônibus que hoje tem, que não tinha antes, as pessoas ficavam presas em casa, porque dependiam de outras pessoas para se locomover, para sair, né? A cadeira de roda não era o suficiente, né? A acessibilidade nos ônibus, para mim, foi importante demais para as pessoas, né, conseguirem sair, sejam elas com qualquer tipo de deficiência, né? Eu acho que o ônibus foi a parte assim, muito, muito importante. E o acesso dentro de casa também, que era muito complicado uma pessoa com deficiência conseguir se movimentar dentro de casa e fazer as coisas. Hoje eu vejo muitas pessoas assim que o pessoal dizia que era incapaz, hoje fazem coisas que você fica assim bobo, né? Poxa, o pessoal consegue fazer isso, né? Antes as pessoas diziam que você não era capaz daquilo, né? Porque não tinha acessibilidade para essas pessoas. Elas eram colocadas em lugares isolados da sociedade, né?
hoje você faz parte da sociedade. Eu acho isso muito importante. Acessibilidade é isso, é dar à pessoa o direito de ir e vir. Obrigada, Obrigada, Jaqueline. Foi obrigada ótimo. também. Então, Jaqueline falou uma palavra-chave, né? Primeiro, acesso, né, que foi falado aqui, e a segunda palavra-chave, autonomia. Então, existem vários conceitos de acessibilidade, né? Eu trouxe um da nossa legislação, que coloca que a acessibilidade é toda e qualquer possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliário, equipamentos urbanos, edificações, transporte, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações disponíveis para a comunidade. E aí, nessa parte de informação e comunicação, que entra a produção desses documentos. Eu gosto muito de dar um exemplo, né, quando a gente fala sobre acessibilidade, que a gente pensa muito quando fala acessibilidade, rampa. Existem vários tipos. Opa. Existem vários tipos de acessibilidade. Tá dando um eco aqui. Existem vários tipos de acessibilidade, né? Para além da rampa. A rampa é o que é mais fácil de identificar, porque é mais visível, porque se começou a implementar acessibilidade na década de 90, focando na acessibilidade física, então as pessoas percebiam mais, porque além de ser mais visível, palpável, era o que se falava mais, né? Sobre esse tipo de acessibilidade. Mas a acessibilidade é um conceito muito mais amplo. Para a gente entender, né, que a barreira é deslocar essa barreira e colocar ela no ambiente, na sociedade, né, entender bem isso, que a questão não é a deficiência. Eu gosto de dar um exemplo que é, por exemplo, vou pegar a deixa do ônibus, vou encontrar com uma amiga e aí vou convidar ela para vir para minha casa. Então eu digo para ela, ó, eu moro na rua tal, eu te espero na parada do ônibus, você desce na parada do Matheus ali da Caxangá e a gente se encontra para ir para minha casa. Você vai pegar o ônibus tal e desce na parada do Matheus da Caxangá. Ok. Minha amiga não conhece as bandas de cá, então ela não sabe muito bem onde é que fica. Mas aí ela pode subir no ônibus, pergunta ao cobrador, pergunta à pessoa que está do lado, a pessoa avisa e chegou no Matheus, tem uma placa gigantona, de longe ela vai conseguir visualizar, pediu parada, desceu, me encontrou ali. Se essa minha amiga é usuária de cadeira de rodas, ela vai precisar de um ônibus, esperar um ônibus, não só o ônibus da linha, mas que esse ônibus tenha um elevador para que ela consiga subir com independência e autonomia. Então, às vezes, pode passar um ônibus que não tem elevador e ela não vai pegar aquele primeiro. Pode passar um que tem o elevador está quebrado, aí ela vai ter que esperar o seguinte. Pode passar um, tá no terceiro, tá com o elevador tá ok. O elevador demora um século para descer. O povo tudo com a cara desse tamanho, com aquele e o pessoal, pronto, atrasou minha chegada no trabalho. Então já tem toda essa movimentação. Para descer, a mesma coisa. Vai precisar que o motorista pare, saia de lá, venha operar o elevador, ele apita, desce, demora. Desceu, ok, chegou. Se essa minha amiga, ao invés de usuária de cadeira de rodas, ela é uma pessoa cega. Então, ela vai chegar na parada e ela vai precisar pedir para alguém avisar ela quando o ônibus X chegar. A pessoa pode esquecer, pode não ter ninguém, e ela vai depender de que alguém vai e direcione ela. A mesma coisa, quando ela chegar no ônibus, é uma linha que ela não conhece, então ela pode perguntar a alguém e pedir para que alguém indique para ela para que ela vai descer. Opa. Então, ela vai ter que esperar de uma pessoa. Se o motorista lembrou, ok. Pode acontecer de estar muito longe do lugar que ela falou, ela está sentada um pouco mais lá atrás, ele esqueceu e ela vai acabar tendo que descer uma parada depois ou alguma coisa assim.
Se essa minha amiga é surda, não é oralizada, então ela vai precisar se comunicar para perguntar a parada do Mateus da Caxangá. Mas ela não levou papel, não levou caneta, para ela conseguir se comunicar. Se o cobrador ou o motorista não souber a língua de sinais, vai ser um motivo de angústia ali a mais. Agora, num outro contexto, minha amiga, que é usuária de cadeira de rodas, vai pegar um ônibus. O ônibus, ao invés de ser esses ônibus que tem uns degraus que parece que vai para o céu, o ônibus tiver a altura, né, ele tiver no mesmo nível, o piso dele da calçada. E aí, para ela entrar no ônibus, é só virar uma linguetinha, assim. E aí, o vão, né, entre a calçada e o ônibus vai ser eliminado, vai ter uma passarela ali, e ela consegue passar. As cadeiras, elas podem ter o assento que reclina. Então, precisou liberar espaço para a cadeira de rodas entrar, já tem um espaço a mais. Acabou. Não precisou esperar vir um ônibus que tem elevador, não atrasou, o pessoal não ficou lá com aquele pipipi. Ela conseguiu entrar e transitar com segurança e autonomia, não precisou ser carregada no colo por ninguém, enfim. Se a minha amiga é surda ou minha amiga é cega, né? O letreiro, se dentro do ônibus tem um letreiro, igual tem no metrô, que passa lá próxima parada escrita e tem o som, próxima parada tal, então ela não vai precisar depender de ninguém. Ela vai conseguir também sem perigo de se perder. Então, a acessibilidade, ela precisa estar no meio, né? E é isso que vai garantir que as pessoas consigam ter acesso às mesmas oportunidades. E aí, afunilando para a acessibilidade comunicacional, que é o nosso alvo hoje, né? Então, Sasaki, que é uma referência na temática da inclusão, ele define dimensões da acessibilidade. Uma das dimensões é a comunicacional. E aí ele coloca que a acessibilidade comunicacional é aquela que se dá sem barreiras na comunicação interpessoal, que pode ser, né, entre as pessoas, face a face oralmente ou através da língua de sinais, escrita, que entra o que a gente vai ver hoje, né, que pode ser jornal, revista, livro, carta, apostila, etc., incluindo textos em braille e uso do computador portátil, e virtual, que também é acessibilidade digital. Então, algumas orientações gerais que a gente precisa ter em mente quando a gente vai construir um documento e atentar para que ele seja um documento acessível. Então, quando a gente for escolher a fonte, né, se a gente tiver essa liberdade de escolher a fonte, a gente precisa atentar para 2 pontos: o tipo da fonte e o tamanho da fonte. Então, quando a gente vai escolher o tipo da fonte, o ideal é que ela seja uma fonte sem serifa. Serifa são, nessa última linha da imagem aqui, essas linhazinhas marcadas em vermelho. Então, aquelas fontes que têm um tracejadozinho ou na base ou no topo das letras. Essas serifas que foram inicialmente pensadas, né, para trazer uma continuidade entre as letras, é similar ao que a gente faz na escrita manual, elas podem atrapalhar a leitura de algumas pessoas que têm dislexia, de algumas pessoas que têm baixa visão. Então, o ideal é que a gente opte por fontes sem serifas, que são aquelas que não têm esse prolongamento. E aí, alguns exemplos, né, para vocês conseguirem se guiar e entender. Alguns exemplos de fontes sem serifa. Então, Arial é uma fonte sem serifa, é uma fonte bem usada no meio acadêmico, né? Mas a gente tem a Calibri também, a Verdana. A Verdana, além de ser uma fonte sem serifa, é bom para a gente atentar também fontes que não tenham caracteres parecidos. Por exemplo, o O maiúsculo com o 0, o I maiúsculo com a letra L. Então, é bom também atentar para fontes que não tenham esses caracteres parecidos para não gerar, né, de alguma forma, essa confusão. E aí, as fontes que a gente vai evitar
além das fontes com serifa, são também fontes cursivas, desenhadas, textos todo em maiúsculo, então essas fontes decoradas, que muitas vezes podem dificultar a leitura. E outro ponto é o tamanho da fonte. Então, vocês já devem ter várias vezes, se vocês usaram Xerox alguma vez na vida, vocês já devem ter tido acesso àquelas Xerox, que eles pegam o livro em duas partes, ou um trabalho em duas partes, copia e vai diminuindo, você tem que ler com a letrinha bem pequenininha, dificulta. Então, essa dificuldade do tamanho da fonte é outra que a gente precisa evitar. Para documentos escritos, impressos, o ideal de tamanho mínimo é a fonte tamanho 12. E um modelo que a gente possa ampliar. Então, não seja aquela fonte tamanho 12 que a qualidade da impressão ou da pixelação não esteja muito boa. Que a gente possa ampliar e ela não perder, né, o contorno. E para a apresentação de slides, que também são documentos que vocês podem usar, né, eventualmente em apresentações, o tamanho mínimo da fonte é o tamanho 24, para que o público que esteja mais distante consiga ler sem mais problemas. Outro ponto importante para a gente atentar é a questão do contraste. É o contraste da cor do fundo com a cor da letra que a gente vai estar usando. Então, provavelmente, em algum momento, vocês já devem ter se deparado com apresentações ou com textos, às vezes cartazes, que não têm essa atenção aos contrastes e aí dificulta a leitura por conta dessa má escolha das cores. E aí eu trouxe 2 exemplos, né, de contrastes bons e contrastes não tão bons para que vocês consigam visualizar essa dificuldade. Então, exemplos de bons contrastes: fundo branco com fonte preta, fundo cinza claro com fonte preta, fundo verde claro com fonte preta, fundo preto com fonte branca ou fundo preto com fonte amarela. E exemplos de contrastes ruins: fundo amarelo com fonte verde-limão, fundo azul anil com fonte branca, fundo vermelho com fonte lilás ou fundo vermelho com fonte verde. E existem vários outros tipos de contrastes ruins. Então, se vocês tiverem dúvida, né, produzindo algum material, tiverem dúvida, esse é um contraste bom, esse é um contraste ruim, tem uma forma da gente checar. Então, o que se... a proporção ideal, né, é de 4:1 entre esse primeiro plano e o plano de fundo. Então, a gente, através desse site, web.aim.org/RSO-URCES/CKER. Então, webaim.org/resources/contrast checker, a gente consegue checar o contraste de alguma cor. Então, você abre lá o documento e coloca as 2 cores que você quer. Abre essa página na outra janela, né, na outra aba, e aí clica no campo correspondente que você quer escolher a cor, ou você, se você conseguir, souber, né, o código da cor, digita lá, mas é mais fácil clicar em cima da cor. Então, quando a gente abre aquele site que eu falei, abre essa página aqui, aí a gente clica na cor que a gente quer, né? Abre uma lupinha, clica no documento que você quer, a cor de fundo, depois clica na cor da letra, e aí verifica se é um bom contraste ou não. Aqui está a razão do contraste. Então, se vocês tiverem dúvida, né? Não sei, parece um bom contraste para mim, mas será que é mesmo e tal? Vocês têm como ir lá verificar. Ainda em relação a cores,
Então, o ideal é que a gente não utilize cores como a única via de destaque para as informações. Não é para que não pode usar cor, tem que usar tudo em preto e branco, alguma coisa assim. Mas que, além da cor, a gente dê essa informação de uma outra forma. Por quê? Porque existem pessoas que são daltônicas e podem não enxergar necessariamente aquelas mesmas cores. A gente pode estar falando para pessoas com baixa visão ou pessoas cegas que não vão ter necessariamente o acesso a essas cores. Então, é bom a gente usar esse destaque de outra forma. Então, aqui está um exemplo, né? Participantes em vermelho não atenderam aos critérios de seleção. E aí tem só P1, P2, P3, P4, P5, P6. Então, eu poderia colocar, para tirar essa informação, né? E dar essa informação de outra forma, aqui do lado das que estão em vermelho, colocar entre parênteses não atendeu, um asterisco, algum outro tipo de código. A mesma coisa no gráfico, ao invés de colocar só as linhas e diferenciá-las por cores, para quando eu quiser retomar, né, falar, a linha tracejado laranja, a linha azul, a gente pode colocar no começo aqui, ou nos pontos, né, em que ele vai mudar a angulação, os pontos principais, símbolos. Então, bota um círculo para o laranja e um triângulo para o azul. E aí, quando a gente for se referir, remete também àquelas formas geométricas e não só às cores. Quando a gente vai escrever o texto, então, monografia, artigo, dissertação, teses, enfim, a gente tem capítulos, subcapítulos, a gente tem uma hierarquia dentro daquele texto. E é bom que a gente use, nessa hierarquia, os estilos, né? Que é uma ferramenta dos editores de texto. E não só simplesmente selecione lá o título e aumente a letra e mude a cor, alguma coisa assim. Então, é bom que a gente coloque os estilos para que haja essa modificação. Por quê? Tanto fica mais fácil resgatar, porque quando você usa os estilos, você consegue abrir lá o índice, né? E ele já está todo formatadinho certinho, quanto por uma pessoa cega que vai estar acessando aquele documento através de um leitor de tela, ele vai conseguir navegar melhor. Como não sei se todo mundo sabe, né? Então, por exemplo, como é que uma pessoa cega vai ter acesso a um documento que está escrito em formato digital? Vocês sabem? Vocês aqui sabem? Como é que a pessoa cega navega no computador, celular? A gente tem alguns softwares que são chamados leitores de tela. E esses leitores de tela, eles conseguem ler o que é textual, as informações textuais, e passar para a pessoa através de sintetizador de voz, através da fala. Então, a pessoa vai navegando através do teclado por aquele texto e vai recebendo o áudio, por áudio, a leitura daquilo que está ali na tela, daquele texto. Então, quando a gente vai fazer uma leitura visualmente, a gente consegue pular. Não é nesse capítulo que eu quero ir direto para a metodologia daquele artigo. Então, visualmente, eu consigo, rolando o texto, chegar na metodologia, porque ele vai estar destacado ali de uma cor, de um tamanho diferente. Se eu não estou enxergando, eu vou ter que ler todo o documento até chegar na metodologia, ou em outro campo qualquer. Então, se a ferramenta de estilos ela foi ativada, a pessoa consegue ir pulando pelos títulos ou pelos subtítulos, pela hierarquia dentro do texto e consegue fazer essa leitura mais rápida ou chegar mais rápido a um ponto específico do texto. E aí, como a gente pode fazer isso, né? No Word, na barra de ferramentas, na página principal, tem a parte estilos, a aba estilos. E aí a gente pode selecionar os estilos para aquele título, aquele ponto específico. No Writer, que é o editor de texto do BR Office, né, que não precisa de licença, é gratuito, também tem como a gente selecionar o estilo logo embaixo da parte do botão de salvar e de abrir.
tem a barrinha onde a gente consegue escolher os estilos. Então, também é possível, é um outro caminho, né, em outro editor de texto, para selecionar os estilos. E no Google Docs, que também é muito utilizado hoje em dia, então, embaixo do menu Formatar, está uma caixinha que a gente abre e também tem as opções de estilo. Então, são 3 formas em editores de texto diferentes que vocês podem encontrar os estilos lá para selecionar nos pontos que vocês quiserem destacar, ou, enfim, garantir essa hierarquia. Opa. Ao usar imagens, então, evitem usar imagens, principalmente em apresentações, né, como plano de fundo ou marca d'água, porque isso pode dificultar a visualização, especificamente, né, ou especialmente de pessoas com baixa visão. Então, pessoas com baixa visão são aquelas que têm uma deficiência visual, mas ela não é necessariamente total. Então, eles têm um residual visual que pode ser distinto de pessoa para pessoa. E essa marca d'água, né, como o exemplo daqui, pode dificultar a leitura do conteúdo principal, que é o que você quer que a pessoa tenha acesso visualmente. Então, evitem o uso de marcas d'água ou, por exemplo, num slide, né, que tenha imagens no plano de fundo, naquela região em que vai ter coisa escrita ou que a informação vai estar contida ali. Tentem deixar esse campo o mais limpo possível. Também, ao usar imagens, então, lembra do leitor de tela que eu falei para vocês? Esses leitores de tela, eles só conseguem fazer a leitura do material de texto, material textual. Então, o que for imagem, eles não conseguem acessar. Mesmo que dentro dessa imagem tem um texto. Ele não vai conseguir ler aquele texto se ele está dentro de uma imagem. Ele só consegue ter acesso ao que está em formato de texto. Então, se eu tenho um documento lá, tudo está escrito, então a pessoa vai estar acessando o documento através do leitor de tela. Chega na imagem, ou o leitor de tela vai pular essa imagem, ou ele vai ler um código qualquer, ou ele vai ler imagem A, imagem 1, enfim. Mas a pessoa não vai conseguir ter acesso àquela imagem. E aí, como é que eu posso fazer para que a pessoa tenha acesso àquela imagem? Inserindo a descrição no que a gente chama de texto alternativo. Então, o que é o texto alternativo? É como se eu tivesse aqui a imagem e por trás da imagem eu escrevesse a descrição. Então, o leitor de tela ele só vai conseguir acessar o que está no formato de texto. Eu coloco a descrição dessa imagem em formato de texto e esse texto vai estar aqui como se fosse escondido atrás da imagem. Então, visualmente, quem vai estar olhando aquela imagem não vai perceber essa descrição, não vai conseguir ter acesso a essa descrição visualmente, mas o leitor de tela, ao chegar naquela imagem, ele vai conseguir fazer a leitura daquilo que eu coloquei no campo de descrição, e aí a pessoa vai receber a descrição que eu coloquei ali e ter acesso àquela imagem. Então, é importante que quando a gente for inserir uma imagem no texto, né, a gente procure o campo dentro do editor para inserir esse texto alternativo e faça uma descrição do que está ali. Quando não for possível inserir esse texto alternativo, essa descrição pode vir em formato de legenda, né, como nesse exemplo aí. Então, digamos que a gente vai inserir num editor de texto que não possibilita o texto alternativo, enfim, vai ser um documento impresso, alguma coisa assim. Então, é possível inserir a descrição como legenda, mas o ideal é fazer como texto alternativo. E aí, como é que eu posso inserir esse texto alternativo? Então, no Word, eu clico com o botão direito sobre a imagem, vai abrir um menu. Dentro desse menu vai ter editar texto alt, que é editar texto alternativo. Eu clico nele, vai abrir uma janela do lado, e aí eu consigo inserir nessa caixa de texto o texto que vai entrar ali como texto alternativo.
No editor do BR Office, clico sobre a imagem com o botão direito, vai abrir uma janela de menu. Lá embaixo vai ter propriedades. Clico em propriedades, vai abrir a janela. Em opções, tem o campo descrição. E aí, aqui nessa caixa de texto, eu posso inserir o texto alternativo e também vai entrar lá na imagem. Outra opção, no Google Docs, clico com o botão direito sobre a imagem e aí no menu aparece texto alternativo. Quando eu clico sobre ele, abre a caixa lateral para inserir a descrição e eu posso inserir a descrição aqui dentro. Quando eu insiro a descrição nesses editores de texto e salvo esse documento para PDF, se eu coloco lá importar as configurações de acessibilidade, então automaticamente essas imagens também vão já com texto alternativo. Então fica um PDF também com acessibilidade nesse ponto do texto alternativo, das imagens. E aí uma outra forma, né, de checar, de conferir o que é que tem de acessibilidade é usar no Word uma ferramenta chamada verificador de acessibilidade. E aí ele faz uma checagem geral. Eu não achei nem no editor do Office, do BR Office, nem no Google Docs, uma ferramenta que desse essa checagem também. Então, por isso que eu trouxe só o do Word. Mas no do Word é possível. Então, a gente vai em arquivo, aí vai abrir uma barrinha lateral. Nessa barra lateral, vocês vão em informações, aí abre um outro menu, inspecionar documento, e aí dentro dessa aba inspecionar documento tem verificador de acessibilidade. E aí ele dá uma checagem geral, mostra todos os pontos de acessibilidade que aquele documento precisa melhorar e o porquê que você precisa retirar aquilo ali, porque que aquilo ali não está acessível. Então, esse é um exemplo, né, de como aparece essa checagem de acessibilidade, alguns resultados da inspeção, e aí ele aparece, algumas imagens que estão faltando texto alternativo. Então, é uma falha na acessibilidade. Tem espaços que têm caracteres em branco repetidos, 4 caracteres em branco repetidos. Então, por que caracteres em branco repetidos são uma falha na acessibilidade? Aqui está embaixo. Por que corrigir? Então, espaços, tabulações e parágrafos vazios podem ser percebidos como em branco por pessoas que usam leitores de tela. Depois de ouvir vários em branco, a pessoa pode imaginar que o documento acabou, encerrou. Então, é importante que não tenha essa repetição. E é isso. Agora, fica para vocês, caso vocês queiram treinar, né, aqui a gente fazer alguns testes dessa acessibilidade, vocês aí em casa também. E se vocês tiverem alguma dúvida durante esse treino, né, fiquem à vontade. Posso? Tem alguma coisa aí? Então, eu vou parar o compartilhamento para os meninos poderem visualizar aqui. A câmera também. Opa.
Tá, pessoal. Ó, eu estou abrindo um documento para o pessoal fazer o teste aqui. E vocês podem abrir também para testar as ferramentas que a gente viu. Compartilha, então, aquele eu não consigo fechar. Isso aqui. Vamos lá, quem vem? Vem. Bem democrático. Bora, a gente aprende. Esse daqui. Não se preocupe que a câmera não está ligada, não. É minimal. Então, um ponto é a questão dos estilos. Então, para colocar o título, né? Colocar um estilo específico para o título, para que fique mais fácil identificar, tanto pela navegação com leitor de tela, quanto visualmente. Você vai focar em negrito? Então, o estilo, ele fica, né, diferente visualmente, tanto tamanho ou negrito, alguma coisa assim. Mas para que ele entre com uma hierarquia no texto, você tem que colocar ele como estilo. Então, vamos lá. Seleciona o que é título. Isso. E aí vai vir na aba onde a gente escolhe os estilos. Ó, tá vendo? Estilos. Então, clica aí. Esse é o título principal, então a gente aplicou esse para o título. Certo? Outro ponto, a imagem. Então, lembra como é que a gente consegue inserir o texto alternativo na imagem? Não. Clica com o botão direito, texto alternativo. Isso. Clica aí e baixa ali a... Não. Clica nele, baixa aqui. Isso aí. Para escrever alguma coisa pra mim. Isso. Escrever o que você está vendo. Clicou, tem que clicar ali dentro, senão acho que não. Pronto. Desculpa, se esse texto alternativo já vem inserido no documento anterior? A descrição em si? Não, por exemplo, aí quando você fez clicar, né? Já aparece que é texto alternativo. Isso já vem inserido. Isso já faz parte do documento. É porque como a gente não usa muito essa ferramenta, né? Foi perguntado aqui se essa ferramenta do texto alternativo ela já fazia parte do Word. Então, faz parte tanto o Word quanto o editor de texto do BR Office, que é o gratuito, quanto do Google Docs, que é esse que a gente está usando, já tem essa ferramenta, que é uma ferramenta de acessibilidade. Então, dependendo, cada um tem seu caminho, né? Mas você consegue acessar e inserir ali uma descrição breve daquela imagem. Nunca tinha visto isso, não. Tá vendo? Tá todo mundo aqui, então não tinha visto. E talvez, se eventualmente em algum momento vocês tenham visto, não tenham nem atentado, né? Porque tá lá, ou como texto alternativo, não diz muita coisa, né? Não remete à acessibilidade. Verdade. Texto alternativo ou texto alto, então... Acho que deveria ter uma disciplina dessa. A gente pagar produção de textos acadêmicos. Deveria inserir essa parte nessa disciplina. Para já ir juntando, né? Era para inserir isso. Fica aí a dica para vocês falarem com os professores de vocês. Mas é verdade. Hein? Então, vamos lá. Outro ponto importante. Quando a gente vai descrever as imagens. Aí, deixa eu abrir aqui. Eu vou virar um pouquinho. Tu não tem... Não, deixa eu sair não. Fica aí sentado, que você ainda vai mexer. Olha, ó, nem se preocupe. Você não saiu, não. Então, quando a gente vai descrever uma imagem,
é importante a gente pensar, né, que essa descrição ela seja, além de coesa, né, o mais compacta possível, porque a pessoa não vai ler uma carta ali de debaixo de caminha para identificar o que está no desenho, e que ela seja bem ilustrativa, o mais direta possível. Então, ele colocou telefone e carta aqui para a descrição dessa imagem. Será que a gente teria como descrevê-la? Né? Inserir alguns outros elementos a mais para que ficasse mais fácil da pessoa que vai estar escutando essa imagem, essa descrição, sem visualizar a imagem, formar na mente dela essa descrição? Porque qual é a ideia de eu inserir uma descrição aí, né? Que a pessoa consiga, através dessa descrição, obviamente, ela não vai reproduzir exatamente aquilo que está na imagem, né? Que eu estou visualizando na cabeça dela, mas que ela consiga formar uma imagem o mais próxima possível. Então, a ideia da descrição ou da audiodescrição é basicamente essa. Se eu falo, pense numa casa, né? Cada pessoa vai pensar numa casa diferente, mas todo mundo vai pensar numa casa. Então, a ideia da audiodescrição é essa. Não que a pessoa forme exatamente aquela imagem que está sendo vista, porque não teria como, mas que ela consiga trazer o mais próximo possível os elementos importantes daquela imagem. Então, essa imagem é uma fotografia? É um desenho? É o quê? Então, vamos inserir lá. Desenho. Antes, né? No começo. Logo para a pessoa já... Uma dessa. De telefone e uma carta. Dentro dessa carta, tem alguma coisa específica? É um arroba, né? É um arroba que remete a e-mail, né? Porque hoje em dia quase ninguém usa carta. Em geral, as pessoas usam e-mail, mas não tem um desenho para simbolizar e-mail, né? Porque e-mail é uma coisa digital, etérea. Então, acho que o arroba é o suficiente para você sair uma das sugestões foi a imagem de uma carta. Como foi? De uma carta? De uma carta com arroba, fazendo alusão a um e-mail. Então, não precisa essa parte da fazer a alusão, ou a gente não precisa inserir a interpretação, porque aí a interpretação é a pessoa que vai dar. Do mesmo jeito que eu estou vendo o arroba e pelo meu conhecimento de mundo, eu vou associar o e-mail, a outra pessoa que estiver escutando também vai fazer essa associação, se ela tiver, né, esse conhecimento de mundo, se ela estiver atenta e tudo mais. Do mesmo jeito que uma pessoa que está visualizando e não preste atenção, talvez pode ser que não faça essa associação. Então, a gente vai descrever aquilo que a gente vê, né? O que eu estou vendo é a carta... Calma. Aí ele escreveu, já foi hiper sucinto. Ele escreveu carta arroba. Se você não tivesse visto essa imagem, e eu dissesse assim, desenho de telefone e carta arroba. Fica meio estranho. Então, pode colocar, como o Willy falou, né? A carta com arroba, uma carta escrito arroba, aí fica... Eu acho que eu digitar da mesma forma, escrever a palavra arroba ou colocar o símbolo arroba, a voz vai falar a mesma coisa. Vai. Então, se você escreve arroba ou escreve ou coloca o símbolo, ela vai ler. Não tem problema não, porque é um símbolo já bem conhecido, ele consegue fazer a leitura. Então, obrigado, muito bem. Deixa eu...
Dificultando. E deixa eu ver só se eu... Ah, tá. O microfone está ativado. Deixa eu desligar a câmera. Então, vamos lá. Aí tem a hierarquia, né, dos estilos. Tem um título que a gente precisa destacar ele, porque quando o leitor de tela for passar, ele vai conseguir identificar. Então, aí a gente está usando o Google Docs. Então, uma forma de encontrar os estilos é aqui, nessa barra. Aqui? Isso, estilos. E aí você pode colocar título, né? Título 1, como você achar mais bonitinho, mais legal. Outro ponto é o contraste. Então, o amarelo no fundo laranja, principalmente ali, dá para ter uma ideia melhor, não é uma leitura tão confortável. É boa. Então, a gente precisa mudar esse contraste do fundo com a letra. Como mudou. Aí acho que fica bem, Sim, né? sim. O amarelo, o laranja, né? Fundo amarelo, fundo laranja com o preto, Tá. é um bom contraste. Aí, vamos para lá para baixo, tem a imagem. E aí a gente precisa inserir a descrição da imagem, o texto alternativo. Tá. Então, botão direito na imagem, texto alternativo. Eu vou mudar a imagem. Essa daí pode passar. Mas cadê? Oxe, cadê o menino? Já foi. Ah, escapou. Então não, eu vou... Não, ele já foi. Ah, tu é a próxima ele. Então pronto, escapasse, vai. Legal. É. Vai aumentando a dificuldade. Ah, peraí, a gente tem uma descrição da carta aqui. Caramba, eu não consigo visualizar. Lê aí para mim, por favor. Olha aí. Muito legal. Imagem desenhada de uma carta, dentro dela um cartão com arroba e sobre a carta um telefone. Deixa eu recolocar lá a imagem. Eita, agora fugiu a imagem. O que é que a gente pode fazer nessa descrição? A gente pode enxugar ela um pouco mais. Então, vamos lá. Imagem desenhada de uma carta. Ao invés de usar imagem desenhada de uma carta, a gente pode colocar imagem, que é mais genérico, ou, ser mais específico, desenho. Então, a gente pode usar desenho. Vai escrevendo aí, Tiago. Depois a gente só manda para o chat. Desenho de uma carta. Aí a continuidade. Dentro dela, um cartão com arroba. Então, desenho de uma carta. Dentro dela, um cartão com arroba. Pode manter. E sobre a carta, um telefone. Então, eu já não estou falando da carta. Eu posso colocar sobre ela um arroba. Ou um telefone, desculpa. Sobre ela. Um
telefone. Que aí não vai ter perigo, que as outras coisas, arroba e cartão, são masculinos, né? Então não remete à carta mesmo. Mas quem foi que colocou? Rayane. Mas muito bom, Rayane. É. Agora a última. Para a Willy, nossa voluntária. Não, nunca. Vamos lá, Willy. Eu ajudei, né, vocês. O Willy pede ajuda aos universitários. Me ajuda, Tiago. Literalmente ajuda aos universitários. Ai, como é, Paty? Vamos lá, desde calma. Botão direito. Desde cima. Não, oxe. Ela já quer começar no final. Eu queria ir Peraí. logo para a imagem. Deixa Tem eu ainda- outras etapas, né? É. Ah, tá. Seleciona o título. Calma. Por partes. Que é para dificultar. Vamos dificultar. Vamos dizendo passo a passo. Primeiro eu seleciono o título. Então, vamos lá. A gente vai primeiro criar a hierarquia, né? Sim. Só que agora não é mais só um título. A gente tem título e subtítulo. Então, imaginem uma monografia, né? Um artigo, enfim, que tenha várias seções e subseções. Sim. E aí a gente não vai usar o título 1, ou seja lá o que for, para todos, porque a gente precisa gerar essa hierarquia. Sim. Pode ser? Pode. Então, vamos lá. Seleciona título. E aí a gente vai modificar os estilos aqui. É isso. Só que a gente vai ter que agora pensar em estilos que possibilitem essa hierarquia diferenciada. Sim. Então, ou a gente escolhe título para um e subtítulo para outro, Sim. ou escolhe título 1 e título 2. Qual o mais coerente? O que você quiser. Aí é só uma questão de o que seu coração mandar. Tá. Os dois são acessíveis? Os dois são acessíveis. Ah. O importante é que haja essa diferenciação. Pronto. Então eu vou escolher esse pro título. Então, ela vai escolher o estilo título para o título. E pro subtítulo. Esqueci. Não. Seleciona. Aí vem aqui estilos. Subtítulo. Do Subtítulo. jeito que manda, né? Isso. Pronto. Certo. E aí ele já gerou. Então, tanto gera essa distinção visual, né? O tamanho, a cor são diferentes, quanto para o leitor de tela vai gerar essa hierarquia diferente. Outro ponto, as cores que estão sendo usadas. Muito cansativas. Então, a gente precisa escolher um contraste melhor. Vocês que estão enxergando a projeção de longe, vocês conseguem ler o que está escrito? Não tá horrível? Não conseguem nem ler, É. né? De tão ruim que está o contraste. Eu acho que para quem está enxergando o compartilhamento da tela, também não. Não deve estar legal. Então, a gente precisa mudar as cores. Eu fui boazinha, porque eu nem mudei a fonte já está sem serif. Então deixa quieto. Vamos Então, embora. Mudar o contraste de fundo e da letra. Como é que eu faço isso? Seleciono primeiro. Seleciona o texto. Completa o Lzinho ali, não foi? Ah, tá. Vai todo mundo. Isso. Aí agora muda a cor do fundo e a cor da letra. Vamos começar pelo fundo. Essa aí é da letra. Ah, tá. O fundo é aqui. Isso. Jogo preto? Não, mas aí o título que tá em preto vai ficar apagadinho. Ah, não, mas é só esse Isso trechinho, né? é só porque você tá. selecionou. É, então vamos embora. Aí preto contrasta com o quê? Branco? Branco já é o padrão, né? Do fundo do preto.
Vamos botar branco para a gente ver a diferença, né? Ó, que diferença mesmo. Tira aí a seleção. Tá melhor. Muito melhor. Agora deu para ver melhor, né? Então, É outra coisa. contraste. Óbvio que para um texto corrido, vocês não vão botar o fundo todo colorido, né? Mas para algum destaque, algum ponto específico, contraste, ok. Agora vamos para a imagem. Eita. Lembra como é que insere o texto alternativo? Eu acho que é com o botão direito, né? Clica com o botão direito. Agora, deixa eu ver. Não lembro mais, não. Ah, Texto alternativo. É lá embaixo, né? Isso. Descrição. Ai, como é que chama? Eu coloco desenho de um globo terrestre. Pode ser. Vocês acham que fica melhor? Desenho de um globo terrestre? Desenho de um globo terrestre, tá bom, Miguelito? Tá bom, pessoal aí do chat. Eu colocaria desenho de um globo terrestre, porque eu lembro que ela disse que tem que ser um texto sucinto, né? Uhum. Então, como é? Desenho. Isso. Pronto. Só isso? Arrasou. Menino. Tá vendo? Muito que bem. Nesse caso, pode ser a pessoa que quisesse, poderia destacar as cores. As cores. Poderia. A pergunta foi: se eu quiser, a pessoa que está descrevendo, né? Ela pode destacar as cores, pode colocar os continentes em verde, o mar em azul e o pedestal, o suporte em amarelo. Pode colocar. Isso ajuda. Inclusive, teve uma pessoa lá na cidade. O desenho de globo terrestre de mesa. Olha aí. Olha, já melhorou. A Sledna foi ainda mais específica. Então, desenho de um globo terrestre de mesa. Olha aí, gostei. E aí, Guilherme... Eita! Tiago? Miguel! Ah, Miguelito! Ah, tá. Não, porque a de Miguelito só tinha ido. É, porque não botou, não entrou Coloca aí. de Miguelito. Miguel Desenho de um complementou. globo terrestre de mesa nas cores. Aí você diz o que é que tem em cada cor, né? Nas cores. Não, nas cores não. Não. Desenho de um globo terrestre de mesa. Como foi, Miguelito, que tu disse? Você falou com os continentes. Com Aí pode colocar em verde, que aí já fica menor. Ah, sim. E aí, o que é que a gente vai atentar? Pode ir continuando aí, Yuri. O que é que a gente vai atentar quando a gente for descrever uma imagem? Principalmente se fui eu o autor daquela imagem ou eu sei porque eu escolhi aquela imagem, né? Aquela imagem não está ali, ela tem uma intenção de eu ter colocado ela no meu artigo, no meu trabalho, na minha apresentação, enfim. Então, quando eu for descrever, eu vou focar naquilo que eu quero chamar atenção com aquela imagem. Eu não preciso descrever, aqui eu coloquei imagens muito simples, mas, por exemplo, eu coloco a imagem da Mona Lisa. Não vou descrever todos os detalhes se eu quero chamar atenção para um ponto específico. Eu coloquei ela para ilustrar a época em que ela foi pintada. Então, eu não preciso fazer detalhes, descrever com minúcias, de formato, não sei o quê. Eu posso colocar só imagem da Mona Lisa, representação da Mona Lisa, né? E posso fazer uma breve descrição, dependendo do tempo que eu tenha. Agora, se eu vou estar fazendo uma apresentação sobre a história da arte, para descrever, discutir as técnicas que Da Vinci utilizou naquilo ali. Então, eu vou descrever com mais detalhe os pontos que eu quero chamar a atenção. É importante que vocês atentem para isso, né? Quando forem pensar nessa descrição. Não é fácil descrever, obviamente, mas
são pontos para que vá facilitar, né, na hora de escolher o que é que vocês vão descrever. Porque, obviamente, vocês não vão descrever desenhos simplesinhos assim. Mas atentem para, tenham sempre em mente o que é que vocês, por que vocês escolheram aquela imagem, né, e o que é que eu quero que o público veja daquela imagem. Ah, foi um desenho, tipo aquele que eu coloquei no final da minha apresentação, só para ornar, só para enfeitar, não ficar aquele espaço todo em branco. Então, não preciso passar um tempão descrevendo o tamanho da carta, que está numa cor assim, que tem uma roupa grandão, que está a carta virada para cima, para baixo. Eu não preciso entrar nessas minúcias, porque é um desenho só para ilustrar. Mas se eu coloco uma tabela, um gráfico, e que eu quero chamar atenção para aqueles dados, então eu vou precisar descrever ponto a ponto daquele gráfico. Ficou claro, pessoal? Para quem está aí acompanhando pelo Meet, ficou claro para vocês? Ótimo. Aí, se a gente quiser para qualquer digital, quanto que a gente Ficou claro. Então a pergunta de Willy foi: isso eu considero tanto para documento. Deixa eu ligar de novo a câmera aqui para vocês me verem. Aí ela perguntou: eu considero essas questões do texto alternativo, né, especificamente, tanto para documento digital quanto para documento impresso? Não. Para o documento digital, sim, porque o leitor de tela vai conseguir ter acesso. Porque lembra que eu disse que essa descrição vai vir como se a descrição fosse o celular e a imagem fosse esse bloquinho, né? Então, para quem está vendo o texto, ele vai estar vendo o bloquinho. Para o leitor de tela, ele vai conseguir identificar o texto que está aqui por trás da imagem. Então, ele consegue fazer a leitura. Quando eu imprimo, a impressão sai exatamente como eu visualizo. Então, vai sair só a imagem, não sai o texto alternativo. Qual é a alternativa para eu colocar num texto impresso? Eu posso inserir a descrição na legenda da imagem, como uma complementação da legenda. Isso é bom também, por exemplo, mesmo em textos digitais, para pessoas que têm baixa visão, mas não usam leitor de tela. Então, ela pode ter uma dificuldade para visualizar aquela imagem, mesmo que ela amplie. E aí, com a descrição ali fornecida, né, de uma forma visual, que ela consiga ter acesso, ela pode ler a descrição e conseguir entender melhor aquela imagem que ela não está conseguindo captar todas as nuances. Então, para o texto impresso, o texto alternativo não vai funcionar. Uma alternativa é inserir a descrição na legenda da imagem. E no texto digital, essa descrição também pode estar presente na legenda da imagem, se vocês quiserem atender, por exemplo, ao público que tenha baixa visão e que não utilize leitor de tela. Aí estaria disponível tanto para quem usa o leitor de tela, né, porque ao invés de estar aqui escondida atrás, ela vai estar aqui embaixo. E para quem está visualmente enxergando, também está disponível. Mais alguma dúvida, pessoal? Apareceu mais alguma coisa aqui alguma dúvida no chat? O meu não sei por que não está baixando. Não sai daqui, ó. Não consigo visualizar. Ó. Rolando. Não. Nem vi. Ficou alguma dúvida para vocês? Então, a apresentação vai ser compartilhada para que vocês consigam retomar, né? Porque isso foi muito rápido, ninguém vai memorizar tudo. Então, para que fique como um documento para que vocês possam consultar e ver esse passo a passo, tirar essas dúvidas, caso precisem mais para frente. Tá bom? Obrigada, pessoal. Até mais. Obrigada, boa tarde. Tchau. Tchau.